Nós demos aqui na abertura do nosso programa, aliás, no Jornal de Esportes da PAN e também no Jornal da Manhã, que o nome do atual presidente da CBF, Marco Polo Deonero, está incluído na relação de procurados pela Interpol. Atendendo a um pedido do FBI, a Interpol colocou o nome do Marco Polo Deonero na relação de procurados. Há um procedimento operacional para que a foto seja colocada na página da Interpol. Mas o nome dele já está na lista. Porque a Interpol recebe solicitação de todos os cantos do mundo. E há uma ordem de entrada, digamos assim. Mas o nome já foi colocado. E dentro de algum tempo, segundo o trabalho operacional, é colocada a foto. E depois, naquele painel de informações da Interpol, aparece a foto da pessoa com aquela marca de procurado. Em função de não ter residência fixa. Por várias investigações das autoridades, claro, autoridades americanas, autoridades dos Estados Unidos, ele sempre foi considerado alguém que não tem endereço fixo, ou está no A, ou está no B, ou está no C. E eles entendem, as autoridades, que isso não passa de um recurso para que não seja localizado. E exatamente por isso, eu repito, atendendo a um pedido do FBI, a Interpol colocou ele na lista e logo, segundo as informações que chegaram ontem dos Estados Unidos, ele será incluído com retrato. A situação do Ricardo Teixeira já é conhecida, nós já contamos aqui, já falamos nos últimos dias, a gente já tinha anunciado com antecedência que há agora uma união de esforços entre a justiça norte-americana, a justiça espanhola e a justiça suíça. Estão compartilhando informações. E no que se refere à cartolagem brasileira, há digamos assim, uma parceria acentuada entre FBI e Polícia Federal, a Polícia Federal Brasileira. Muito forte. Como você sabe, eu só estou concluindo esse assunto porque eu queria uma pitadinha de todo mundo, como você sabe, o Brasil não extradita os seus cidadãos. Mas isso até a página 2. Porque há situações consideradas especiais que conseguem mudar isso, viu, Flávio, Mauro? Quais essas situações? Depende de quem pede o personagem. Se, por exemplo, Togo pedir o personagem, esse assunto será pura e simplesmente deixar de lado e coloca na gaveta. Se for um país muito importante, é levada em conta a consideração. Estamos falando dos Estados Unidos, com acordos políticos, comerciais, reciprocidade e volume do prejuízo que o procurado deu ao interessado. Então vocês coloquem sobre a mesa que quem está pedindo e quem está solicitando parceria e quem está solicitando um personagem o país, são os Estados Unidos. É diferente. Então, só para levar em conta, porque há essa imagem de que aqui eu estou seguro, depende de quem está querendo que você vá. É levado em consideração uma série de coisas. Então, eu só queria fazer essa rápida observação, porque nós teremos muitos desdobramentos sobre isso, e eu repito, envolvendo a cartolagem brasileira, muitos nomes citados, é muito grande a parceria nesse momento da Polícia Federal Brasileira com relação ao FBI. Só queria... E agora, de qualquer maneira, o que está acontecendo com o Ricardo Teixeira e com outros dirigentes brasileiros, e que vai acontecer muito provavelmente com o Platini agora, já aconteceu com o presidente da Federação Espanhola, outros presidentes já foram para a gaiola, enfim, a situação é muito complicada. Mauro Betti, começo com você, uma pitadinha sobre isso para a gente falar da rodada de hoje. Pois é, boa tarde, Vanderlei. Não é, evidentemente, aquilo que o Nilson até falou ontem aqui no Esporte Discussão, não é só, digamos, uma matéria brasileira, né? Mas, infelizmente, não só nesse caso, mas em outros tantos, precisa haver alguém de fora para colocar as coisas, ou os coisos, né, no seu indevido lugar, né?
Então, o que está acontecendo agora é algo que não surpreende. Se fosse assim, nossa, Madre Teresa de Calcutá, né? Fosse o Dalai Lama, meu Deus, né? Mas todos os indigitados com suas impressões digitais e com suas marcas indeléveis, ao mesmo tempo, é triste porque não causa nenhuma novidade, não causa nenhum espanto, mas é lamentável que depois de tantas décadas, só no caso específico de Ricardo Teixeira, a gente fala de um presidente da CBF que foi eleito em 16 de janeiro de 1989 e só saiu da CBF em março de 2012, quando a corda estava apertando mesmo, né? E ainda assim ficou do jeito que está e ainda está. E no caso, indicando todo o vice-presidente, o outro que está detido em Nova York e esse que está indo pelo mesmo caminho. Entendi. Quer falar, Flávio, sobre isso? Bom, eles têm currículo suficiente para estar presos faz tempo. Só não estão presos porque o Brasil é uma vergonha e porque o Poder Judiciário era, principalmente na época do Ricardo Teixeira, ele era muito utilizado pelo Ricardo Teixeira. Ele dava passagens para as esposas, para os meritíssimos juízes viajarem com a seleção brasileira, o que gerava, inclusive, resultados diferentes daquele normal nas decisões que eles tomavam, inclusive em processos que o Ricardo Teixeira movia até contra a imprensa. Não que eu não acho que não deve processar, está descontente, o processo já acabou. Mas a gente espera que o juiz seja neutro. E não era, porque caía qualquer coisa do Ricardo Teixeira no Rio, como os magistrados lá, na sua maioria, não todos, óbvio, tem sempre uma exceção séria, né? Mas a maioria lá estava na gaveta dele. Ele metia os caras em viagem. Por isso, inclusive, aqueles ingressos que ele roubou na Copa de 98, que a gente falou aqui na PAN, que as empresas de turismo aqui do Brasil, algumas até quebraram, porque ele pegava isso aí, ou ele revendia, dava para os caras revenderem. Até jornalista revendia com ágio, depois dividia com ele, com o Marim, com esses vagabundos todos, com o Fará, esses caras todos aí, e eles faziam rachuncha. E uma parte era para os magistrados que ele levava, ele comprava os caras através disso. Então aqui no Brasil não dá para você esperar nada, de poder nenhum. E aí, no caso, eu espero que via FBI, que via Estados Unidos, que também não é que são sérios, é que mexeram com a grana deles lá, se envolveram lá, e lá pelo menos em termos de grandes mexem. Agora, se de onde vem não me interessa, esses caras na cadeia é uma obrigação que nós temos que ter. O Marco Polo Deonér, o Teixeira, e eu sempre falo, o Avelange é uma vergonha nacional, ele viveu 100 anos, fazendo mutreta a vida inteira, não foi preso um dia. Um dia. Inclusive nos deu esse lixo o Ricardo Teixeira. Isso é coisa dele, essa sequência toda. E também gostaria que vigiassem, que fizessem uma boa pesquisa em cima dos clubes que elegem esses caras. Por que eles elegem? É porque eles dividem também, porque eles só têm medo, ou as duas coisas. Então eu gostaria também que isso entrasse nos clubes e que a gente finalmente pensasse em ter um futebol profissional com donos, que o dono não rouba o próprio clube. Aliás, ontem eu vi a seguinte comentário de uma pessoa dos Estados Unidos que me ligou para me dar uma série de informações, disse assim, poxa, o que a gente não entende muito aqui, foi uma consideração ingênua dele, mas tudo bem, a gente não entende muito aqui, é por que as federações estaduais que podem fazer alguma coisa com relação ao comando da CBF que está enfrentando essa acusação, enfim, esse momento triste que o futebol brasileiro, no que diz respeito à representatividade, está enfrentando, por que não faz alguma coisa, esse grupo de federações? Porque são farinha do mesmo saco, levam o dinheiro da CBF. Eu estou falando que a pergunta foi... Eu falei assim, a gente também pensa isso, tal, mas no fundo, eu falei, puxa vida, é a pergunta, agora usando a expressão do Mauro, parece a pergunta de Dalai Lama. Por isso que existe campeonato, nosso campeonato estadual do Tocantins, de Alagoas, por isso. É a propina que eles dão para comprar o voto dos caras. E aí quando os clubes ganham força para poder votar, há uma mudança e eles dão peso maior no voto das federações e os clubes não fazem nada. Ou seja, farinha do mesmo saco. Também tem os esquemas deles e eles não querem que mexam.